Olá a todos, sou a Cristina, sou de Portugal, pertenço ao grupo de estudos da filosofia de Fátima, em Lisboa, Portugal, e hoje estou aqui convosco porque vamos dar continuação ao estudo do livro da Secretaria do Estado de Educação, da filosofia do ensino médio. Vamos dar aqui continuação ao nosso estudo que o Fernando tem vindo a fazer. E hoje quero iniciar convosco primeiro com uma pequena meditação. 5 respirações para que o nosso cérebro oxigene melhor, para que nós consigamos ficar mais despertos ao estudo, mais calmos, eliminamos um pouquinho a nossa ansiedade. Espero que estejam todos confortáveis. Vamos então iniciar com a nossa respiração. Vamos fazer em 5 vezes. 1. Expirar. Inspirar. Expirar. Todos bem? Então, vamos iniciar o nosso estudo. Vamos, então, vocês também têm acesso a este livro, está em PDF, e então hoje vamos para a página 27, vamos terminar na 30, e vamos iniciar aqui na página 27, que nos diz o seguinte: o deserto do real. Você já se perguntou o que é a realidade e a verdade? Imagine se você estivesse dormindo e não conseguisse acordar. Como você saberia o que é a realidade e o que é o sonho? No capítulo 7 da obra República, Platão elabora a alegoria da caverna, como metáfora de uma situação na qual os homens vivem na aparência acreditando ser a realidade. Assim, tudo o que veem, fazem e sentem não passam de sombras. Esta alegoria faz alusão ao advento do pensamento racional. Portanto, estamos diante de um paradoxo, porque Platão, na busca de desenvolver o pensamento racional, usa constantemente os mitos para filosofar. Vamos ler aqui o texto que se segue. A alegoria da caverna. Depois disto, prossegui eu, diz Platão. Platão está a ter um diálogo com o seu irmão Glauco, um dos seus irmãos. Imagina a nossa natureza relativamente à educação ou à sua falta, de acordo com a seguinte experiência. Suponhamos uns homens numa habitação subterrânea em forma de caverna, com uma entrada aberta para a luz, que se estende a todo o comprimento dessa gruta. Estão lá dentro desde a infância, algemados de pernas e pescoços, de tal maneira que só lhes é dado permanecer no mesmo lugar e olhar em frente. São incapazes de voltar a cabeça por causa dos grilhões, correntes que eles tinham. Serve-lhes de iluminação um fogo que se queima ao longe. Numa iminência por trás deles, entre a fogueira e os prisioneiros, há um caminho ascendente, ao longo do qual se construiu um pequeno muro, no género dos tapumes que os apresentadores de fantoches colocam diante do público, para mostrarem as suas habilidades por cima deles. Estou a ver, disse ele. Agora, aqui um pequeno à parte convosco. Neste mito, nós somos iguais aos prisioneiros. Somos pessoas comuns que vivemos num mundo limitado às nossas crenças e conhecimentos. Achamos nós que sabemos tudo e nada temos de aprender.
Está parecido com aqui a alegoria da caverna. A caverna para Plutão é a junção dos nossos sentimentos, não é? Ao nosso corpo. E é o nosso acervo de conhecimento que muitas vezes nos levam a equívocos e erros, quantas vezes, não é? Os ecos e sombras vistos dentro da caverna são projeções da realidade. É a forma que vemos e que julgamos as coisas, muitas vezes com visões preconceituosas ou opiniões pré-concebidas que nós temos. Quantos de nós não estamos ainda dentro da caverna? Mas vamos prosseguir aqui na continuação da nossa leitura. Então, estou a ver, disse ele, visiona também ao longo deste muro homens que transportam toda a espécie de objetos que o ultrapassam, estatuetas de homens e de animais, de pedra e de madeira, de toda a espécie de lavor, como é natural. Dos que os transportam, uns falam, outros seguem calados. Estranho quadro e estranhos prisioneiros são esses de que tu falas, observou ele. Semelhantes a nós, continuei, era o que estava a dizer. São semelhantes a nós, os que estão dentro da caverna. Em primeiro lugar, pensas que nestas condições eles tenham visto de si mesmos e dos outros algo mais que as sombras projetadas pelo fogo na parede oposta à caverna? Como não? Respondeu ele. Se são forçados a manter a cabeça imóvel toda a vida e os objetos transportados, não se passa o mesmo com eles? Sem dúvida. Então, se eles fossem capazes de conversar uns com os outros, não te parece que eles julgariam estar a nomear objetos reais quando designavam o que viam? É forçoso. E se a prisão tivesse também um eco na parede do fundo? Quando algum dos transeúntes falasse, não te parece que eles não julgariam outra coisa, senão que era a voz da sombra que passava? Por Zeus, que sim. De qualquer modo, afirmei, pessoas nessas condições não pensavam que a realidade fosse senão a sombra dos objetos, pois eles nunca tinham visto outra coisa. Estou eu agora a dizer, não é? É absolutamente forçoso, disse ele. Considera, pois, continuei, o que aconteceria se eles fossem soltos das cadeias e curados da sua ignorância, a ver se, regressados à sua natureza, as coisas se passavam deste modo. Logo que alguém soltasse um deles e o forçasse a endireitar-se de repente, a voltar o pescoço, a andar e a olhar para a luz, ao fazer tudo isso, sentiria dor. E o deslumbramento impedi-lo-ia de fixar os objetos cujas sombras via outrora. Que julgas tu que ele diria se alguém lhe afirmasse que até então ele só vira coisas vãs, ao passo que agora estava mais perto da realidade e via de verdade, voltado para objetos mais reais, e se ainda, mostrando-lhe cada um desses objetos que passavam, o forçassem com perguntas a dizer o que era. Não te parece que ele se veria em dificuldades e suporia que os objetos vistos outrora eram mais reais do que os que agora lhe mostravam? Muito mais, afirmou. Portanto, se alguém o forçasse a olhar para a própria luz, doer-lhe-iam os olhos e voltar-se-ia para buscar refúgio junto aos objetos para os quais podia olhar. E julgaria ainda que estes eram, na verdade, mais nítidos do que os que lhes mostravam. Seria assim, disse ele. E então, o que é que nós temos aqui? Vamos fazer aqui uma pequena pausa. O que nós temos aqui a observar sobre o que foi aqui dito. A luz solar que segue o rapaz é a dificuldade que nós próprios temos em mudar. É a nossa caminhada para o conhecimento
verdadeiro, pois a mudança de opinião não é fácil, não é? Da mesma forma de que sair de uma caverna após anos de escuridão também não é nada fácil para eles. E a realidade pode ser comparada à felicidade que o rapaz teve ao ver a luz solar, a natureza e tudo à sua volta com os seus próprios olhos. Não acham isto? É muito difícil nós sairmos da nossa própria, neste caso, caverna, não é? Se estamos toda a vida a olhar sempre da mesma forma, depois temos muita dificuldade, não é? Então, vamos continuar aqui com o nosso estudo, com a nossa leitura. E se o arrancassem dali à força e o fizessem subir o caminho rude e íngreme e não o deixassem fugir antes de o arrastarem até à luz do sol? Com os olhos deslumbrados, nem sequer pudesse ver nada daquilo que agora dizemos serem os verdadeiros objetos. Não poderia, de facto, pelo menos de repente. Precisava de se habituar, julgo eu, se quisesse ver o mundo superior. Em primeiro lugar, olharia mais facilmente para as sombras. Depois disso, para as imagens dos homens e dos outros objetos, refletidas na água. E, por último, para os próprios objetos. A partir de então, seria capaz de contemplar o que há no céu e o próprio céu, olhando para a luz das estrelas e da lua mais facilmente do que se fosse o sol e o seu brilho de dia. Pois não, finalmente, julgo eu, seria capaz de olhar para o sol e de o contemplar, não já a sua imagem na água ou em qualquer sítio, mas a ele mesmo no seu lugar, necessariamente. Depois já compreenderia acerca do Sol, que é ele que causa as estações e os anos e que tudo dirige no mundo visível, e que é o responsável por tudo aquilo de que eles viam um arremedo. É evidente que depois chegaria a essas conclusões. E então, quando ele se lembrasse da sua primitiva habitação e do saber que lá possuía dos seus companheiros de prisão desse tempo, não crês que ele se regozijaria com a mudança e deploraria os outros? Com certeza. E as honras e elogios, se alguns tinham então entre si, ou prémios para o que o distinguisse com mais agudeza, os objetos que passavam, e se lembrasse melhor quais os que costumavam passar em primeiro lugar e quais em último, ou os que seguiam juntos, e aquele que dentre eles fosse mais hábil em predizer o que ia acontecer. Parece que ele teria saudades ou inveja das honrarias e poder que havia entre eles, ou que experimentaria os mesmos sentimentos que em Homero, e seria seu intenso desejo servir junto de um homem pobre, como servo da gleba, e antes de sofrer tudo do que regressar àquelas ilusões e viver daquele modo. Suponho que seria assim, respondeu, que ele sofreria tudo, de preferência a viver daquela maneira. Imagina ainda o seguinte. Prosseguiu: se um homem nessas condições descesse de novo para o seu antigo posto, não teria os olhos cheios de trevas, ao regressar subitamente da luz do sol? Com certeza. E se lhe fosse necessário julgar daquelas sombras em competição com os que tinham estado sempre prisioneiros no período em que ainda estava ofuscado, antes de adaptar a vista. E o tempo de se habituar não seria pouco. Acaso não causaria o riso? E não diriam dele que, por ter subido ao mundo superior, estragara a vista
e que não valia a pena tentar a ascensão. E a quem tentasse soltá-los e conduzi-los até cima. Se pudessem agarrá-lo e matá-lo, não o matariam? Matariam, sem dúvida, confirmou ele. Então, aqui quando Platão fala sobre os outros prisioneiros que poderiam matar o próprio rapaz por levar a eles a possibilidade de sair da caverna, ele quis falar também sobre a morte de Sócrates, na qual ele foi condenado, isto eu andei também a estudar um bocadinho, na qual ele foi condenado por corromper a juventude ateniense por suas ideias diferentes. Penso que aqui ele também queira falar um pouquinho, lembrar aqui um pouquinho sobre esta situação. E então, vamos continuar aqui, já estamos a chegar aqui à última parte, vamos continuar aqui. Meu caro Glaucon, olha, lá está, é o irmão do Platão. Este quadro, prosseguiu, deve agora aplicar-se, está aqui um quadrozinho ao lado de um homem acorrentado na caverna, está aqui uma imagem neste livro, e ele fala sobre a imagem. Deve agora aplicar-se a tudo quanto dissemos anteriormente, comparando o mundo visível através dos olhos à caverna da prisão e a luz da fogueira que lá existia à força do sol. Quando à subida ao mundo superior e à visão do que lá se encontra, se a tomares como a ascensão da alma ao mundo inteligível, não iludirás a minha expectativa, já que é teu desejo conhecê-la. O Deus sabe se ela é verdadeira, pois, segundo entendo, no limite do cognoscível é que se avista a custo a ideia do bem. E, uma vez avistada, compreende-se que ela é para todos a causa de quanto há de justo e belo, que no mundo visível foi ela que criou a luz, da qual é senhora, e que, no mundo inteligível, é ela a senhora da verdade e da inteligência, e que é preciso vê-la para ser sensato na vida particular e pública. Acabamos aqui o nosso texto e quero fazer também aqui um parênteses, só antes de iniciar aqui as atividades que nos são propostas. Imaginem, se usarmos estes ensinamentos nos dias de hoje, podemos ver que muitos de nós temos mais semelhança com os prisioneiros dentro das cavernas do que com o rapaz que conseguiu fugir, não é? Porquê? Porque nós estamos muito enraizados no senso comum e no preconceito. O preconceito prevalece muitas vezes, quase sempre, não é? A passagem para o conhecimento real não é fácil, não é nada fácil. Porquê? Porque vai desmistificar muitos pensamentos que nós temos enraizados em nós. E então, muitos vão tentar tirar as nossas forças e vão tentar cegar-nos para tirarmos a visão do nosso foco, dos nossos pensamentos, da nossa abertura de mente. Porém, aqueles que não desistirem conseguirão enxergar a beleza do lado de fora da caverna. Então, terminou aqui o texto que nos é proposto aqui neste livro. Pensem bastante sobre este ensinamento. A mim tem-me feito muito bem, porque eu não conhecia a filosofia clássica, filosofia do ensino médio, e está-me a fazer abrir realmente a sair da caverna. Neste caso, estou a sair muito dentro da caverna. E então, aqui no livro propõe-nos aqui umas atividades que nós podemos fazer com os nossos familiares, com os nossos amigos,
com os nossos grupos de estudo. Fica aqui as questões, vocês se quiserem depois aqui nos comentários, podem responder a estas questões que são aqui propostas. Eu também depois vou responder com o meu grupo de estudos, está bem? E vou pôr lá também o meu comentário. Aqui, então, pergunta-nos: o que fez o personagem principal ao sair da caverna? Perguntem isto, como eu vos estava a dizer. De que forma os homens que permaneceram na caverna receberam a narrativa daquele que havia saído da caverna? Depois, no ponto 2, diz-nos: após a leitura do mito da caverna, organiza a sala em 2 ou 3 grupos de alunos. Claro que se não tiverem estes grupos de alunos, porque neste momento também estamos um pouco confinados, mas futuramente vamos poder fazer. E então o que é que eles propõem? A linha A: cada grupo deverá escrever um breve roteiro com adaptações sobre a compreensão do mito. A linha B: após o ensaio, cada grupo deverá representar para a turma o roteiro produzido. Está aqui uma tarefa muito interessante para fazermos com os nossos grupos de estudo. Então, como este estudo proposto alia-se a este estudo deste livro, do ensino médio, não é, de filosofia média, é aliado também à nossa filosofia de Fátima, não é? E às ações sociais que poderemos fazer. Então, eu vou-vos ler aqui também do nosso livro, que é a Filosofia de Fátima. É um livro que podem baixar no site da Casa de Fátima, www.casadefatima.org. Tem lá todas as ações sociais que se vão fazendo. Tem lá os livros que podem baixar. Estão todos em PDF, são todos gratuitos. Eu vou-vos ler aqui da página 24 uma mensagem que a nossa querida Fátima, que o nosso querido Fernando psicografou, e temos aqui este trechozinho e diz assim: não seja escravo da ideia dos outros. Devemos respeitar toda a construção de pensamento, mas aceitar sem questionamento as ideias que as pessoas fazem sobre uma perspectiva religiosa. É delegar a sua própria liberdade de consciência. Temos que respeitar todas as ideias que são-nos propostas nos nossos grupos de estudo, nos nossos grupos de amigos, como o Platão nos apresenta também neste livro. Vamos desconstruir pensamentos, vamos aceitar a ideia do outro para desenvolvermos também as nossas, vamos querer aprender coisas novas. Aqui também neste livro da Filosofia de Fátima também nos diz isso, para respeitarmos todas as ideias. O Criador pulsa dentro de nós. As respostas sempre estiveram muito mais próximas do que acreditávamos. O mecanismo de iluminação não pode oprimir. Os parâmetros de paz não coadunaram com o constrangimento do cerceamento de ideias novas, com a premissa de respeito do construto teórico alheio. Reservemo-nos ao direito de sermos respeitados também. Também temos que ser respeitados, respeitar os outros, mas também que nos respeitem a nós. É mútuo. Busque o Deus que habita em você. Respeite o Deus que habita nos outros. E o que for de controle e compulsão de outrem, cabe-nos o respeito e não a absorção de conteúdos desnecessários ao nosso próprio desenvolvimento como ser, como parte de luz criadora. Some suas ideias às ideias dos outros. Cresçam juntos, essa é a lei do universo. Então, meus amores, quero-vos deixar então com algumas ideias para as nossas ações sociais, porque este estudo também é aliado a isso,
à prática da ação social. A nossa religião é o outro, nós ajudando o outro, estamos a ajudar-nos a nós. Algumas ideias, uma delas é ajudar a fazer currículos para a procura de emprego. Muitas pessoas estão no país, não sabem a língua, não têm um computador. Nós poderemos elaborar um currículo para essas pessoas que não têm esses meios como nós temos. É uma ajuda. Podemos fazer um telefonema a alguém que está sozinho. É outra ação social. As pessoas precisam de falar, estão muito fechadas, muito sozinhas. Poderemos fazer... Há muitas ideias, eu tenho muitas ideias. Podemos fazer trabalhos manuais, bonecas de pano, entregar nos orfanatos, nas instituições onde estão os meninos mais carenciados, eles ficam muito felizes. Podemos fazer bolinhos, queques, que sacia a fome deles, e também ao miminho que nós nos levamos, e existem imensas coisas. Mas por enquanto fico então com estas dicas. Espero que tenham gostado, espero que tenha esta lição que Platão nos deu do mito da caverna tenha aberto também a vossa consciência, as vossas ideias. Vamos estudar para alargarmos o nosso horizonte, não ficamos fechados nas cavernas, está bem? Nunca, fora as cavernas. Um beijinho muito grande, estou sempre convosco aqui de Portugal. Beijinhos para todos, espero que tenham gostado, como eu também gostei. Beijinho!